vou falar hoje sobre não saia da zona de conforto. Porque nós ouvimos muito sobre sair da zona de conforto, né? Nós aprendemos muito sobre isso, o mundo está falando muito sobre isso. Mas hoje o que eu vou trazer para vocês é sobre descansar. Sobre a importância que nós temos e como o Senhor deixou isso como algo importante para nós. Não somente para o nosso corpo, porque para o nosso corpo nós sabemos, porque a medicina ensina que nós precisamos descansar, mas principalmente no nosso espírito, um tempo de pausa, um tempo de sossego, porque se nós não estivermos sossegados, nós não ouvimos, irmãos, a voz de Deus. E nós vamos ver isso na Bíblia, como descansar é algo espiritual. Às vezes nós achamos que é algo carnal, o fato de nós precisamos dormir, nós precisamos descansar um tempo, mas não é. O descanso, ele é algo espiritual. E nós vivemos numa sociedade onde nos estimula a produzir, né? Nós precisamos produzir, precisamos ter cursos. Eu vou deixar aqui bem claro que eu não vou fazer uma apologia à preguiça. Amém? Porque nós já lemos aqui um texto que fala para nós irmos aprender com a formiga, se nós formos preguiçosos, porque a formiga trabalha. Amém? Então eu não estou falando algo, ensinando vocês a serem preguiçosos, porque não é isso que a Bíblia ensina. Eu vou colocar aqui alguns fundamentos, vou colocar aqui alguns textos que nós vamos ver, que a Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Outro texto que eu marquei aqui é Tessalonicenses, que fala: quem não quiser trabalhar, que não coma. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que aquele que tem um talento, ele precisa multiplicar o talento. Portanto, ninguém está falando sobre preguiça. Mas principalmente as pessoas assim como eu, que trabalham como autônomas, que têm o seu próprio negócio, que trabalham para si, ou que às vezes têm o seu trabalho ali fixo, mas ainda usam o tempo que sobra para fazer um extra, para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Ou trabalha no seu trabalho fixo, mas trabalha demais. E o nosso tempo, nós olhamos ele monetizado. Nós olhamos o tempo, eu estou aqui na igreja, eu vou ficar 3 horas, eu podia estar ganhando tantos reais. Irmãos, nós pensamos assim. Às vezes nós falamos assim: o tempo que eu estou na minha casa, o tempo que eu vou me dedicar para Deus. Vamos dizer que você fale assim: eu vou tirar do meu dia 3 horas para fazer o meu devocional a Deus. Não, pastora, 3 horas é impossível. 3 horas eu fazer devocional, 3 horas eu já fiz tantas coisas. E é exatamente isso que o Senhor vai nos ensinar essa manhã. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu sei que nós já oramos, nós já glorificamos ao Senhor, mas a nossa vida, na verdade, glorifica o Senhor. E eu quero, Pai, que neste momento, o Senhor, que é aquele que ensina. A Tua palavra diz, Espírito Santo, que um dos Teus atributos, uma das Suas habilidades, é nos fazer aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, Espírito Santo, o Senhor mora dentro do coração de cada um que aqui está. O Senhor mora dentro de mim, o Senhor mora dentro de todos que te receberam como Senhor de suas vidas. Pai, então neste momento eu peço que uma capacidade sobrenatural envolva os meus irmãos e que eles aprendam, Senhor, com o Senhor, a descansar em Ti, Pai. A saber, Pai, que não é pelo nosso muito trabalho, não é pelo nosso muito esforço, porque aquilo que vem do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Assim ensina, Pai, a Tua palavra, e é sobre ela que nós vamos repousar, descansar nessa manhã. Pai, não importa o que o mundo diz,
Não importa, Senhor, o que o mundo fala, porque nós somos o povo que não nos amoldamos a este mundo. Nós somos o povo, Pai, que nos amoldamos, que renovamos a nossa mente pela Tua palavra, Deus. Então que uma unção de ensino, Pai, e que essa terra que vai receber, Senhor, seja uma terra boa, que receba a semente, Deus, e que frutifique a semente que for plantada. Pai, eu oro, Pai, para que não seja apenas mais uma palavra na vida deste povo, Senhor, mas que ela surta o efeito, o resultado, Pai. Que essas pessoas que aqui estão aprendam a viver, Deus, a Tua palavra. Porque é muito bonito ouvir, Senhor, mas o melhor de tudo é praticar, Pai. Então, Senhor, que isso recaia no coração dos meus irmãos, e que eles pratiquem, Senhor, a Tua palavra. Que eles se esforcem em praticar a Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu já deixei claro que o que nós vamos falar aqui não é sobre você se tornar um homem, uma mulher preguiçoso. Amém? É sobre você aprender a descansar. Nós vamos trabalhar, irmãos, e aqui já foram lançadas várias palavras deste altar, que nós vamos trabalhar menos e vamos ganhar mais. Não foi? Já várias palavras, irmãos. Por isso que assim, as palavras são lançadas. Se nós não pegarmos e não vivermos sobre essa palavra, nós vamos ficar, vai ser só mais uma palavra. Vai ser só mais um domingo pela manhã. Mas cada palavra que nós recebemos, ela precisa criar vida. Não é só mais uma palavra, não é só mais um culto. Por isso que é bom a gente anotar, para depois a gente falar, meu Deus, isso estava na Bíblia? Estava, irmãos. E Deus, nós servimos o Deus que criou o fim de semana. Nós servimos o Deus que criou o dia do descanso. Nós vamos ver na Bíblia que Ele é um Deus. Gente, Deus fica cansado? Não, mas Ele descansou e nós vamos ler isso. Ele descansou para nos deixar um princípio. Ele descansou para deixar um modelo. Ele fala para nós sermos imitadores dEle. Se Ele deixou isso como um modelo, se Ele deixou o nosso corpo com essa necessidade, é porque nós precisamos aprender. E nós vamos ver outro texto que diz assim: esforcem-se para isso. A gente precisa se esforçar para descansar? A gente precisa se esforçar para trabalhar, para descansar não. Mas se Ele falou se esforcem, é porque para muitos entrar no descanso não seria fácil. E principalmente, irmãos, no descanso espiritual. E ontem foi um culto para casais, foi uma bênção. Amém? Quem celebrou, celebrou. Quem não celebrou, celebra hoje. Quem estava vai entender. Uma palavra nova. Mas ontem, apesar de ser um dia sobre casais e relacionamento, nós saímos daqui falando sobre arrebatamento, sobre a volta do Senhor, sobre os fins dos tempos. Irmãos, isso tem tudo a ver com entrar no descanso, porque o diabo, ele tem feito artimanhas para nós estarmos tão ocupados para não termos tempo para ouvir o Senhor. E isso é muito sério, irmãos, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja poderosa sobre essa terra. E uma igreja que não tem tempo de estar com o Senhor é uma igreja fraca. E o diabo tem tirado a nossa atenção para isso, para entrar nesse descanso, nesse tempo, porque o nosso tempo hoje vale dinheiro. E nós vamos fazer o que? A Bíblia fala assim, louco. Olha como a Bíblia chama, irmãos. A Bíblia não é tão, não massageia os nossos pensamentos, não. A Bíblia fala assim, louco. Você que fica correndo atrás disso, ainda hoje pedirão a sua alma. Então, olha só que sério. E vamos para a Bíblia. Amém? Olha o que diz lá em Salmos 23, 2. E eu não sei se vocês já tiveram essa ideia,
Ou vocês já se sentiram assim? Porque às vezes nós temos até vergonha de falar que nós estamos simplesmente parados e não vamos fazer nada. Porque na nossa sociedade, o que gera é assim: se você não está ocupado, você é um preguiçoso. Se você não está fazendo as coisas, você está fazendo o corpo mole. Mas olha o Deus que nós servimos, o que ele fala. Salmos 23, 2. Eu vou ler na versão RA esse texto. Eu vou caminhar um pouco na RA e na NVI para ficar mais fácil a nossa compreensão. Fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha só, ele está falando aqui de repouso, gente. Repousar é descansar em verdes pastos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor no seu nome. Irmãos, eu acredito que nessa manhã esse refrigério que a palavra fala, esse descanso, esse lugar, leva-me para junto de águas tranquilas, está disponível para nós hoje. Está disponível para nós hoje, mas nós estamos tão atarefados, tão preocupados, que nós acabamos colocando a nossa confiança na força do nosso braço. E nós deixamos de confiar no Senhor. Ah, pastora, mas se eu não saio de casa para trabalhar, quero ver se Deus vai pagar minhas contas. Pode ser que até você pensou isso agora. Mas irmãos, nós cremos num Deus que paga a conta. Nós cremos num Deus que paga a conta. Que você pode estar descansando e o recurso está chegando para você. Porque Ele fala: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E não é só porque nós gostamos de dormir. Não é só por isso. Porque Ele não ia colocar essa necessidade em nós. Mas aos seus amados Ele dá enquanto descansa nele. É ao amado. É ao amado. Olha a importância de nós estarmos descansando no nosso amado. Não é dormindo de qualquer jeito. É descansando no amado, aos seus amados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi algo. Eu não vou falar com quem, nem a quem direciona essa música. Mas eu aprendi aquela musiquinha assim: alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Olha assim para o seu irmão do lado. Fala assim: você não é o alecrim dourado. Amém? Fala de novo: você não é o alecrim dourado. Nós estamos aqui, irmãos, e nós ouvimos ali dentro sobre um afiar o outro. E a palavra aqui, ela vai nos afiar. Amém? Então, às vezes você olha para mim e fala assim: olha, a pastora sabe da minha vida, está jogando indireta para mim. Irmãos, pode ser que eu esteja jogando uma direta, não é nem uma indireta. Pode ser? Pode, porque eu sou a pastora da igreja e vai ser nós que o Senhor vai usar para afiar você. Mas pode ser o Espírito Santo te chamando para um lugar de descanso. Pode ser o Espírito Santo te convidando para estar com Ele. E você, o alecrim dourado, pensando que é... Eu estou livre disso, irmãos. Várias vezes meu marido subia no altar e eu falava: nossa, fulano vai achar que é indireta para ele, ciclano vai achar que é indireta para ele. Mas eu estou liberta disso. Então se liberta disso também. Em relação à indireta, em relação ao pastor está querendo... Gente, nós estamos lendo a palavra. E é a palavra que vai nos afiar. E é um com o outro que vai nos afiar. Então, se você está olhando o seu tempo monetizado, está na hora de você olhar para a palavra e você entrar no descanso. E você entrar no descanso do seu Senhor. Olha lá outro texto que fala sobre nós sairmos deste lugar, como o diabo... E isso não é novo, é algo antigo. Como o diabo, ele já usava essa artimanha para tirar as pessoas do lugar de adoração. Olha lá em Êxodo. Esse eu vou ler na versão RA. Porque a Bíblia, irmãos, ela está aqui para nós nos amoldarmos a ela.
Não é você fazendo o que você acha. Eu penso desse jeito. Não é o que você acha que vai fazer dar certo. Não é o que os coachings acham. Por algum tempo eu ouvi coach. O coach, ele sempre te ensina a fazer mais, a você criar novas estratégias, a sair da zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. Mas ninguém ensina, irmãos, a voltar para a zona de conforto depois que a gente sai. A gente vive naquela loucura. O que eu vou fazer para ganhar mais? O que eu vou fazer para ganhar mais? E a gente nunca pensa: e agora, quando que eu vou ter paz? E o Senhor está nos chamando para essa paz. Amém? Vamos ler lá, Êxodo 5, no versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixem-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. 4. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis delas. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Olha que passagem, irmãos, interessante. Trabalho é uma bênção? Trabalho é bênção? Sim. Trabalho é bênção? Sim. Todo mundo acredita? Quem acredita que trabalho é bênção? Faz assim: trabalho é bênção. Uma coisa que nós acabamos todos aqui de concordar que é bênção, para esse povo que está aqui, virou o quê? Uma maldição. Por quê? Por quê? Vamos ler. Vamos ler, porque eles queriam adorar ao Senhor. Vocês perceberam aqui no texto? Olha lá o que fala: deixa ir ao meu povo, no versículo 1, na parte B. Deixa ir ao meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Eles estavam querendo celebrar uma festa ao Senhor. Eles estavam querendo estar juntos, reunidos. Porque ninguém faz uma festa sozinho. Faz? Ninguém faz uma festa sozinho. Para fazer uma festa nós precisamos estar reunidos com pessoas. E um parênteses aqui, irmão, sobre isso. Sobre os últimos dias que eu creio que até as canções foram levadas para esse tempo, para o tempo de nós irmos nos encontrar com o Senhor. Até isso, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Porque o diabo, ele está entrando sorrateiramente nessas coisas. Nós precisamos do outro para fazer festa. Nós precisamos do outro para celebrar com a gente. Nós precisamos das pessoas para ser igreja. Ninguém é igreja sozinho. Nós precisamos um do outro para ser o corpo de Cristo. E o diabo está fazendo com que as pessoas, no passar do tempo, fiquem cada vez mais individuais. Tudo hoje dá para fazer sozinho. Essa semana eu baixei, a Thaísa baixou para mim o ChatGPT. Eu não sabia que existia. Mas aí eles estavam falando lá na esmalteria do ChatGPT. Uma mulher falou assim, que ela usa o ChatGPT como uma psicóloga.
Ela fala, o chat GPT responde para ela. Irmãos, era uma coisa que é do ser humano. Eu fiquei besta. E é verdade, ele fala com a gente. E a Thaís ainda falou, eu sou bem simpática com ele. Porque ele também é educado com a gente. Irmãos, eu pedi hoje, mas eu vou mostrar para vocês. Eu pedi para o chat me fazer. Eu falei, quero ver se ele vai fazer mesmo. Ele fez uma imagem de um jugo. Depois eu vou mostrar, não mostra ainda não. E o chat que fez aquela imagem. Irmãos, coisas que nós precisamos do outro para fazer. Sorrateiramente o diabo está entrando. Mas com a igreja do Senhor não vai ser assim. E Ele não vai nos pegar desapercebidos. Vocês precisam estar com os olhos bem abertos. Às vezes vão olhar para vocês e vão falar, ai, a doida crente. É, irmãos, o doido crente. O doido crente somos nós mesmos. E nem liga para o que os outros estão falando, porque nós não vamos nos amoldar aos padrões desse mundo. A loucura que os outros querem que a gente entre na deles. Não, com a igreja do Senhor não vai ser assim. E Deus vai nos dar, irmãos, estratégias. Porque a partir de hoje eu vou começar a orar por estratégias para a gente começar a ter por esses dias. E o Senhor, assim como deu para José, como deu nos tempos antigos, Ele vai dar para nós. E nós vamos saber, irmãos. E a primeira coisa é tampando os ouvidos. Não deixando nada entrar nos nossos ouvidos, irmãos. Nada que o diabo queira fazer normal. Para a gente não é normal. Não é normal, irmãos. E a gente tem que ser assim. Ah, para mim não é normal. E não é mesmo, e acabou. Zé Fininho, não tem conversa. Não é normal. Amém, irmãos? Vamos fazer esse laço entre nós aqui. E vamos ser assim. Nós podemos ser poucos, mas como eu sempre falo, nós podemos ser poucos. O que diferença a gente vai fazer? Ah, irmãos, esse pouco aqui, bem posicionado na palavra, faz um estrago nesse bairro todo aqui. Eu creio nisso, eu creio nisso. Amém? Vamos voltar agora para o faraó, que está não querendo deixar o povo fazer festa. E mandou fazer o quê? Dar mais trabalho para eles. Vamos lá no versículo 7 do capítulo 5. Olha lá o que fala. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem a sua palha. Então, irmãos, uma coisa que eles estavam vendo, que era bênção, é bênção o trabalho. Para eles se tornou maldição. Para eles se tornou maldição. O povo saiu do Egito, nós já sabemos a história. Como que o povo saiu do Egito? Depois das 10 pragas. Eles saíram do Egito livres e ricos, cheios do ouro. E na primeira oportunidade, aquilo que era bênção para eles, eles construíram um bezerro de ouro para adorar. Se tornou o quê? Uma maldição. Então, irmãos, nós precisamos estar com os olhos abertos. Às vezes o Senhor nos abençoa com uma habilidade. Às vezes o Senhor nos abençoa com algo e a gente começa a crescer naquilo. Nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber. Isso é para me tirar do meu propósito? Eu vou fazer festa para o Senhor. E depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque primeiro está eu agradar ao Senhor. Nós vamos ver aqui como o descanso, ele honra ao Senhor. Porque foi algo que ele deixou como um princípio, como um exemplo. Ele não pode falar assim para você, olha aqui, você tem que descansar. E ele não fez. Ele primeiro fez, para depois falar, você precisa fazer. Sem precisar, porque a Bíblia fala que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Se ele não dorme, ele não cochila, ele não precisava descansar. Quem cansa falando? Eu posso falar, irmãos, o dia inteiro que eu sou faladeira. Quem me conhece sabe, eu falo o dia inteiro, se deixar. Eu não canso, eu não fico cansada se eu ficar sentada falando. Eu não canso. E Deus criou tudo como?
haja luz, e ele só ficava lá sentado. Eu vejo Deus assim, ele lá sentado, haja luz, e puf, começou a ver, e ele só olhando as coisas acontecendo. Aí ele falou, haja separação entre a água e o mar, e as coisas começando a acontecer assim. Você consegue imaginar isso? E ele, que cansa fazer isso? Nem cansa, e ele nem cansa mesmo, e falar também nem cansa, né? Então, ele criou todas as coisas assim, e ele descansou para nos deixar um exemplo. Jesus descansou. Nós vamos ler esse texto mais para frente. Vamos ler outro. Lucas, capítulo 1, versículo 71. Vamos ler na NVI. Na NVI. Nós não podemos, irmãos, com isso que eu falei, do povo fazer o bezerro de ouro com aquilo que era bênção, o povo ter uma bênção e tornar aquilo uma maldição. Nós precisamos estar ligados nisso e não deixar que isso aconteça na nossa vida, não deixar que as coisas nos distraiam, não deixar que às vezes nós estamos envolvidos ali com as pessoas no nosso trabalho e conversas criam, e de repente nós já estamos ali envolvidos naquela conversa, e a gente se envolve, irmãos, e daí no meio da conversa você percebe, você fala, deixa eu voltar aqui para o meu lugar. E é assim, irmãos, nós vamos nos amoldando ao padrão do Senhor. Amém? Vamos ler Lucas 1:71. Mais um fundamento sobre o descanso. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatando-nos das mãos dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Sabe, irmãos, o trabalho excessivo nos impede de adorarmos a Deus. E você que trabalha muito, se não for todos, sabe como o excesso do trabalho nos tira do lugar de adoração. E nós fomos feitos, olha o versículo 75, em santidade e justiça. Antes um pouco, no 74. Para os servirmos sem medo. Para os servirmos sem medo. Para os servirmos sem medo. Nós precisamos servir ao Senhor, irmãos. Como nós vamos servir se nós estamos tão preocupados? E eu não estou falando de servir somente na igreja, porque nós servimos a Deus como? Servindo as pessoas. É assim que nós servimos a Deus. Não tem outra maneira de nós servirmos a Deus. Nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos dedicar o nosso tempo para ser guiado pelo Espírito, para ouvir a voz do Espírito. E ouve, irmãos, nós ouvimos, é possível todos ouvirem a voz do Espírito do Senhor. Mas se nós não estivermos ali neste lugar, sem medo, por inteiro, dedicando o nosso tempo, como nós vamos fazer isso com perfeição? Às vezes a gente ora aqui, Senhor, abençoa meu dia, amém, e vai trabalhar, aí o Espírito Santo fica lá, eu queria falar, filha, agora com você. Não dá tempo, e não dá tempo, irmãos. A palavra nos ensina, irmãos, olha, a descansar. Olha lá, mais um ensino em Gênesis. Deus dando o exemplo. Eu falei, mas nós vamos ler. No 7º dia, Gênesis 2, versículo 2, na NVI também. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Abençoou e santificou. Olha o que o descanso tem a ver. O descanso ele abençoa, e no descanso nós somos santificados. Olha que poderoso isso, porque nele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aleluia. Aleluia. Olha outro texto, Isaías
40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Irmãos, vamos ler de novo? Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem força. Vocês perceberam uma coisa aqui nesse texto? Vamos ler de novo? Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem força. Você percebe que ele aqui nesse texto, ele não fala que ele dá descanso porque está cansado. Ele fala que ao cansado, ele dá força. Então quem tem que descansar? Quem está disposto, irmãos. O descanso não é só para quando nós estamos cansados, não. O descanso no Senhor é para quando nós estamos dispostos. E aí nós nos colocamos diante dEle. É o tempo que nós reservamos para Ele, porque ao cansado, Ele dá força. Ele não dá descanso. Ele fortalece, dá grande vigor ao que está sem forças. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Aleluia, irmãos. Às vezes nós, falamos assim: não, pastora, mas eu não fico cansado. Igual o seu Vanderlei hoje falou para mim, falou para nós ali na porta, o pastor Vanderlei, ele falou assim: eu poucas horinhas de sono, tá bom. Eu durmo tarde, acordo cedo, eu fico bem. Eu falei: mas depois do dia, durante o dia, o senhor não fica com sono? Ele: um pouquinho no fim da tarde, mas logo passa. Não foi que o senhor falou isso? E às vezes eu olho para ele e falo: nossa, e eu que preciso dormir 8 horas, né? Mas é o tempo dele, irmãos. Cada um é do seu jeito. Lembra que nós falamos? O Senhor criou cada um da sua maneira para se mover do seu jeito. É assim, irmãos. E é isso que vai nos fazendo nós nos moldarmos uns aos outros, para sermos a igreja, o corpo de Cristo. Às vezes nós olhamos as pessoas assim, fortes. Eu não estou falando do pastor Vanderlei, não é dele. O pastor Vanderlei é um homem de Deus. Mas às vezes a gente até se orgulha de falar isso, de falar: eu não preciso dormir muito. Às vezes é uma coisa que até infla a gente, deixa a gente se sentindo orgulhoso. Às vezes você fala: eu sou incansável, pastora, eu sou muito forte, eu aguento tudo, eu sou assim. Mas às vezes não é questão de incansável, às vezes é questão de ser inquebrantável. E de você ver que o Senhor, Ele está te chamando para um tempo com Ele. Às vezes não é incansável, às vezes é inquebrantável. Eu vi um testemunho essa semana, e eu até marquei aqui para eu contar esse testemunho que eu escutei. Eu escutei na internet de um pastor, e ele estava falando que ele estava num dia que ele aprendeu que ele tinha que tirar um descanso com a família dele, e ele, a esposa e os filhos, para o cinema. Enquanto ele estava no cinema, um membro da igreja dele ligou para ele falando: pastor, eu preciso do senhor aqui agora, eu estou me separando, meu casamento está uma doideira aqui, e minha esposa quer ir embora e a gente vai se separar. Aí o pastor, muito calmo, falou assim: olha, irmão, eu estou num tempo aqui importante. Pastor, o que é tão importante que o senhor vai deixar? Eu estou me separando. E o senhor vai deixar isso? O que é tão importante? Ele falou assim: olha, irmão, se eu não fosse crente, eu ia falar que não é da sua conta. Mas como eu estou no cinema, é um tempo que eu tirei para minha família, mas amanhã, no primeiro horário, eu vou atender vocês. Vocês dois vão lá no gabinete que eu vou conversar com vocês. E aí o pastor desligou o telefone. E ele falou assim: perdi uma ovelha da igreja. Perdi a família, eles não vão mais na igreja. E aí ele falou que eles desligaram o telefone, o casal que estava separando. E o homem falou para a esposa: você acredita que o pastor, ele falou que não vai me atender porque está no cinema?
um absurdo isso, não sei o quê. E a mulher falou, se você fizesse a mesma coisa que ele fez, pode ser que hoje a gente não estivesse nessa situação. E eles se uniram para falar mal do pastor. E as coisas voltaram e ficou tudo bem. Irmãos, e às vezes nós precisamos aprender a falar não, para ter o nosso tempo de descanso. Às vezes nós precisamos aprender a falar, agora não dá. Para um cliente, nesse horário não dá para mim. Mas depois desse horário eu consigo. Mas nesse horário, se a pessoa perguntar, mas o que você vai fazer de tão importante? Você faz como pastor. Olha, como eu sou homem de Deus, ou mulher de Deus, eu não vou ser mal educada. Mas é o meu tempo com o Senhor. Se a pessoa perguntasse, não, irmãos, é o seu tempo. Você precisa priorizar o seu tempo. E para nós, às vezes, usarmos isso, nós precisamos aprender a falar não. Nesse horário não dá para mim. Irmãos, e você vai ver, quando você prioriza o Senhor e você entra neste lugar do que realmente é importante, você vai ver um favor, uma graça, um poder, uma ideia, sabe? Algo que às vezes você, sem estar neste lugar de descanso, você não consegue, você não sabe. Às vezes, sem você estar neste lugar, você vai lá, ganha o dinheiro atrapalhado lá daquele jeito, correndo. E aí você vai ver, acaba o mês e você fala, faltou. E você na igreja declarou, vai sobrar e não vai faltar. Vai sobrar e não vai faltar. E no fim do mês, faltou. Porque você correu, e a Bíblia fala que correr atrás de coisas é como correr atrás do vento. As bênçãos, elas vão nos acompanhar. Não somos nós que vamos correr atrás delas. São elas que vão nos acompanhar. É isso que fala a palavra. Mas o quanto nós estamos dedicando tempo para essa palavra. Os nossos cultos de ensino, irmãos, nós estamos aprendendo coisas maravilhosas. E eu não estou falando isso, alecrim dourado. Vou cantar a musiquinha agora que eu aprendi. Agora, eu não estou falando isso para você estar aqui na igreja. Não, mas é para que você saiba quem você é. Ninguém vai saber quem é no Senhor se não se expor à palavra. Se não se expor a ouvir, a dedicar o seu tempo. Às vezes dormindo. Às vezes eu olho, eu percebo irmãos que chegaram cansados, estão aqui, cochila, mas está aqui. Está sendo exposto, está ouvindo. Alguma coisa pega, irmãos. E isso transforma a nossa vida. Amém? É cansativo. Eu não vou falar que quando eu fui estudar, não tinha dias que eu falava, meu Deus, o que eu fui inventar de fazer? Porque eu ficava cansada. Acabava tarde, no outro dia eu tinha que trabalhar de novo. Eu ficava cansada. Mas, irmãos, como foi libertador para a minha vida. Até não. Que às vezes eu não sabia falar, eu aprendi. E a gente aprende, irmãos. Até falar não, a palavra nos ensina. Amém? Vamos ler Salmos 46 no 10. Vamos ler na RA. Então nós aprendemos que Jesus, Deus estabeleceu um exemplo sobre o descanso. Ele nos ensinou a descansar. E agora nós vamos ver que o descanso, ele honra a Deus. Amém? Nós honramos a Deus com o nosso trabalho, mas nós também honramos a Deus com o nosso descanso. Aquietai-vos. Olha lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma pessoa, ela consegue ouvir Deus no barulho? Não, a gente não consegue nem se ouvir, irmãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma pessoa só consegue descansar quando ela entende que Deus é o Deus dela. Se ela não entender, irmãos, ela não consegue descansar.
Por isso que nós conseguimos ler as pessoas. Uma pessoa muito agitada, muito preocupada com o que vai pagar, com o que vai não sei o que. Não, eu tenho que fazer. É uma pessoa que ainda não se aquietou e soube quem é o seu Deus. E isso é fato, irmãos. Isso é fato, porque quando nós ficamos preocupados, como que vai ser, de que jeito a gente vai fazer, a gente ainda não sabe. Às vezes nós já até vivemos experiências, nós vemos o Senhor suprindo, nós vemos o Senhor cuidando, curando, a gente visualiza as coisas, mas a gente às vezes ainda não sabe saber, ter aquela convicção que nós sabemos, eu sei, eu não tenho dúvida disso, eu sei porque sei, assim como eu sei que eu chamo Caroline, eu acho que eu sei mais que eu chamo Carol. Mais do que Caroline, eu chamo Carol. Eu tenho certeza que eu chamo Carol. Eu sei que eu chamo Carol. Se você me chamar de Maria, eu não vou te ouvir, porque eu sei que eu chamo Carol. Eu tenho convicção disso. Assim como você tem do seu nome. Você tem que saber que Ele é Deus. E você só vai conseguir trazer esse sossego para a sua vida quando você saber que Ele é Deus. Amém? Vamos ler outro texto, Hebreus 4:9, também na RA. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aleluia! Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, não descansar é desobedecer ao Senhor. Se você não está descansando, você é um filho desobediente. Vamos continuar. 11, vamos ler o 11 de novo. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Às vezes nós precisamos nos esforçar para descansar. Fique com isso na sua mente. Se esforça para descansar. 12, olha a resposta de como você faz isso. Olha a resposta de como você se esforça. Mas como, pastora? Que eu vou me esforçar para descansar. A resposta está no texto. Olha lá no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Como que eu descanso? Conhecendo a palavra, crendo nela. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, a palavra arranca as fortalezas da nossa mente. Sabe aquilo que os nossos pais nos ensinaram? Não, eu tenho que trabalhar até me esmerar. Irmãos, é no descanso que nós encontramos aquilo que o Senhor tem para nós. Só que eu preciso conhecer a palavra e preciso renovar a minha mente daquilo que o mundo tem ensinado e nós temos obedecendo. Nós estamos nos alimentando do que o mundo ensina. Ah, mas fulano falou que se eu fizer isso. Irmãos, tudo que os outros falarem, vamos fazer como Paulo, que nós aprendemos esses dias. Eu considero como esterco, porque o que vale é o que está na palavra. Se o Senhor falou que eu tenho que descansar, eu vou descansar nele. Eu vou confiar nele. Eu não correrei atrás de bênçãos, elas vão me alcançar.
A saúde tem disponível na palavra. Eu vou descansar na saúde que Ele tem. É a alegria que o Senhor tem para mim. A alegria do Senhor é a nossa. O Edu ensinou isso aqui, pastor Eduardo. Ele ensinou isso aqui para nós. Olha só, irmãos, esse texto que poderoso. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está alegre com a gente. Vocês já tinham pensado nesse texto? Na real como ele é? A alegria dele é a nossa força. Se nós estamos sem forças, ele não está alegre conosco. Então o que nós temos que fazer? Mudar isso. Encher o coração do Senhor de alegria. Assim como o Pai, ele se comparou a nós. Como pais e filhos, ele se comparou, ele falou, vocês que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagina eu, que não poupei o meu filho por amor de vocês. Eu dei o meu filho. O que eu não daria para ver vocês felizes? Ah, pastora, mas isso aí é lá no céu. É quando a gente morrer. É lá no céu. A Bíblia fala assim, que é aqui na terra e no porvir a vida eterna. Ele fala isso, irmãos, para mim e para você. Por que a gente não desfruta? Porque a gente não sabe. Nós não sabemos como desfrutar. Nós fazemos tudo errado. Nós seguimos o que o mundo fala. A gente não se amolda ao padrão de Deus, mas a gente se amolda ao padrão do mundo. Porque é um famoso que falou, irmãos, como diz o meu marido, famoso é Jesus, o resto é conhecido. E isso é bom, irmãos, é verdade. Nós não temos que dar ouvido porque os outros falam. Ah, deu certo na vida dele, amém, glória a Deus por ele. Na minha vida vai dar certo pela palavra. Porque enquanto dá certo lá fora e não dá na nossa, a gente olha, a gente se compara e a gente se frustra. Porque deu na do outro e na nossa não deu. É igual aqueles que ensinam a fazer coisas pela internet. Aqueles ricaços que ensinam como você ficar rico pela internet. Que ensina você a fazer coisas pela internet. Às vezes a pessoa vai fazer e não dá certo. Porque colocou a confiança naquele. Porque nós olhamos o resultado que as pessoas produzem. Nós não olhamos se está baseado na palavra. Até igrejas, irmãos. Você que está me assistindo aí pelo YouTube. Que chique. Você que está me assistindo, você procura uma igreja perto da palavra de Deus. Porque às vezes nós vamos e nós olhamos e escolhemos a igreja. Porque a igreja é assim, porque a igreja é assado, porque é daquele jeito, porque nós vamos segundo os nossos olhos. Concupiscência dos olhos. E aí nós entramos na igreja, igual eu já ouvi pessoas falar, eu gosto de igreja grande, que eu entro e ninguém me conhece. Irmãos, como que afia um ao outro? Se um não conhece o outro. Como é? Se é pelo convívio que nós somos afiados. É suportando um ao outro em amor. É suportando. Passa um dia inteiro com uma pessoa... da igreja mesmo, passa um dia, você fala, nossa, essa fulana já estou cheio. É assim, irmãos, que é, trabalha o dia inteiro fazendo as coisas, você já fica, ai meu Deus, tanta coisa. Mas daí nós vamos aprendendo a nos envolver com essas pessoas, e é essa a graça do evangelho. Aleluia, vamos continuar, né? Vamos voltar para o descanso, irmãos. Vai falando, Jeová. Olha lá, Eclesiastes 10:10. Vamos na versão, qual que é essa que está aí? RA? Põe na NVI. Essa é embotado, eu não sei o que é. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Olha só, se o machado ele está cego e sua lâmina não foi afiada, é mais fácil golpear com mais força. Às vezes nós estamos nos esforçando demais porque o machado está sem corte. O machado com corte
Isso daqui não tem nada a ver com machado, irmãos. Isso daqui tem a ver com a palavra, amém? É afiado na palavra. Olha como ele falou, a palavra lá no outro texto que nós lemos, Hebreus 4:9. A palavra, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra. Depois vocês procuram na internet a junta e medula. Você não sabe o que é o que, mas a palavra, ela é como essa lâmina afiada que penetra. Porque nós somos um ser trino, nós somos um espírito, que é o que vai para Deus, o que foi criado nele desde a fundação do mundo. Nós temos a nossa alma que sente todas as nossas emoções, e nós temos um corpo. Tudo isso habita dentro do nosso corpo. E aí, a gente mistura a nossa alma, as nossas emoções, os nossos desejos, eu tenho que ficar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. E o nosso espírito ali querendo ficar junto com Deus. O nosso espírito ali querendo entrar no descanso. Aí o que é que penetra e corta? A palavra. Ela vem e entra entre o espírito, as emoções. Por isso, irmãos, que toda cura, ela é encontrada no Senhor. Toda cura emocional, irmãos, ela é encontrada no Senhor, na palavra. Porque a palavra, ela vem e como essa espada, ela penetra e ela divide a tua alma. Aí você consegue falar assim: aquieta minha alma, volta para o seu lugar. E aí você consegue interagir com o teu espírito. Mas, irmãos, é só conhecendo a palavra. É só tendo sensibilidade no espírito de como ser guiado por esse espírito, conduzido por esse espírito. Se você, irmãos, não conhecer a palavra, não descansar na palavra, não honrar a Deus com o seu descanso na palavra, você nunca vai experimentar isso. Vai ser um crente salvo, vai viver a vida eterna, glória a Deus, mas não vai desfrutar dele aqui, do que ele tem para nós aqui. Vamos continuar. É preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E escolher esse descanso, estar afiado para o machado golpear com mais força, mais precisão, é no Senhor, é entrando no descanso do seu Senhor. Sabe, irmãos, eu creio que hoje aqui o Senhor, Ele está mudando marcha na vida das pessoas, na nossa vida em particular. Eu fiquei até 4 e pouco da manhã preparando essa palavra, e acordei às 6, e eu fui dormir. Eu falei: Senhor, eu vou dormir um sono que vai me descansar, e eu vou acordar. E eu acordei, irmãos, assim. Falei: Senhor, o Senhor vai revigorar minhas forças. E eu acordei assim, bem e feliz. Então eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele vai mudar a marcha da nossa vida hoje. Ele vai mudar. Sabe quando o carro, quando a gente vai dirigir, a gente coloca na primeira marcha, é a marcha de força. Ele precisa fazer mais força. Mas nós vamos chegar na marcha de velocidade, que nós vamos mais rápido, mas mais leve. Sabe, o carro não é assim, a gente coloca a primeira, ele vai até ele pegar. Quando ele pega a velocidade, a gente põe para uma marcha mais leve. E é assim que vai acontecer conosco nessa manhã, mais veloz e mais leve. Assim como a marcha, irmãos, mais veloz, porque nós vamos entrar nesse descanso, honrar ao Senhor com o nosso descanso, e vamos acelerar a marcha com o Senhor, amém? Olha lá, Crônicas, o que diz. Eu amo esse texto, irmãos. Segundo Crônicas 20:15. Ele disse, NVI, vou ler. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo. Vou fazer igual o pastor Marcos. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 16. Amanhã
desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel. Esse é o texto, 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Irmãos, olha o Senhor, o Deus do descanso, desde a velha aliança, ensinando o povo: não lutem nessa batalha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Irmãos, o Senhor está dizendo nessa manhã: descansa, descansa, porque a batalha não é vossa, mas é do Senhor. Vai ser mais rápido e mais leve, mais rápido e mais leve, irmãos. Quando nós aprendermos que não é pelo nosso muito correr, mas é pelo nosso estar com Ele. Vamos ler outro, só mais um. Só mais um nós vamos ler. Desde os tempos antigos, Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Como é lindo o nosso Deus, irmãos, que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia está dizendo, irmãos, é um texto conhecido que a gente fala: o Senhor está trabalhando, né? A gente sempre fala: o Senhor está vivendo uma situação, o Senhor está trabalhando, mas Ele não trabalha na vida de todos. Ele trabalha na vida que nele, daqueles que nele esperam. E isso daqui não é para a vida eterna, isso é para hoje, isso é para nós, irmãos, isso é para nós. Nunca se viu um Deus assim, que trabalha para aqueles que esperam nele. Amém? Eu não vou deixar de ler esse texto, irmão. Eu ia pular, mas eu não vou. João 16:33. Olha o que Jesus, isso aqui foi Jesus falando. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É nele, irmãos. A paz tem uma pessoa. A paz, o descanso, o sossego tem uma pessoa. É nele. Olha lá, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele é uma pessoa que habita dentro de nós, a paz habita dentro de nós. Por que está tão desassossegada a nossa alma, preocupada? Olha o que a Bíblia fala: vocês preocupados podem, diferente daqueles, o texto ainda fala antes, vocês não são como os pagãos. Vocês são outro povo, vocês são o meu povo. Vocês são o meu, a minha igreja. Outra coisa que nós aprendemos, que hoje nós somos divididos em 3 povos. Os judeus, o povo do mundo e a igreja. Nós somos a igreja, irmãos. Nós precisamos entender isso. Existe um cabeça e existe um corpo, e somos nós. Nós somos a igreja. E nós que somos esse que temos o poder do Senhor em manifestação da terra. Ele nos deu o nome, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu tudo, e a gente está querendo que Deus faça uma coisa que nós que temos que fazer. Somos nós, é nossa responsabilidade. Sabe por que os evangelhos, as igrejas, os lugares inventam coisa? Eu vou te dar uma garrafa ungida, eu vou te dar um papel com gospel, sei lá. Eu vou dar alguma coisa para você, a caneta, eu vou dar a toalha, eu vou dar não sei o que, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Porque o povo gosta. Porque o evangelho que nós seguimos, a palavra, ela chama responsabilidade para nós.
Nós temos a responsabilidade. O Senhor está falando, vocês vão se esforçar. Eu já dei a palavra, eu já dei o Espírito, eu já dei tudo, Ele já deu tudo. Ele já fez o que Ele tinha que fazer, deu a vida dele. Agora vocês esforcem-se para entrar no descanso. Agora é com você. A capacidade para isso já está dentro de você. Agora você descansa no Senhor e na força do seu poder. Você tem que fazer. E aí você começa a ver. Aí você fala, nossa, dá certo. Eu não vou me preocupar mesmo. Porque as aves do céu, como disse o Senhor, elas não tecem nem fazem nada, não plantam, nem colhem, nem fazem nada. Mas o Senhor dá um sustento para elas. Os lírios dos campos não tecem nem fiam, mas o Senhor, ninguém se vestiu como eles. E vocês, filhos, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo, nação santa, carregadores do Espírito de Deus, chorando, preocupado. A sua preocupação vai mudar um côvado da sua vida? Entra no descanso do Senhor aqui, ó. Aleluia. Eu vou orar, Senhor, eu vou agradecer porque já está feito, Pai, porque o Senhor já fez todas as coisas. Aí você acorda, olha a conta, ainda não está como você gostaria, a doença ainda está lá, mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é Cristo, e é o que Ele já fez. Vamos continuar. Isaías 26:3 é o que nós estávamos lendo, né? Qual? Não, já mudou. Sou rápida. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Quando Jesus, Ele estava no barco, lembra da tempestade? Jesus nos mostrou, Ele nos deu um exemplo aqui na terra como homem, 100% homem. Todo mundo conhece esse texto. Ele estava lá no barco na tempestade, as coisas estavam tudo doida lá, né? O vento, as ondas e os discípulos. Imagina os discípulos habilidosos. Pedro fez a pesca maravilhosa. Foi peixe para todo lado, habilidoso no oceano. Estava desesperado, pondo água para fora, porque o barco ia afundar. E Jesus estava descansando, dormindo. Irmãos, esse texto, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Jesus sabia do propósito dele. Jesus sabia qual era o propósito de Jesus. Morrer aonde? Vamos? Na cruz. O propósito de Jesus era morrer na cruz. Por que Jesus estava dormindo? Eu creio que Jesus pensou assim: a não ser que se esse barco naufragar e tiver uma cruz aqui no fundo desse oceano, eu vou morrer afogado. Mas a palavra não falava. Deus não tinha falado para ele: você vai morrer afogado. Deus tinha falado para ele: você vai morrer numa cruz. É na cruz que você vai morrer. Ele sabia, porque ele sabia como ele ia morrer. Ele não se desesperou. Olha só como é importante nós sabermos o nosso propósito. Porque nós estamos aqui, irmãos. E se você não sabe o porquê você está aqui, está na hora de você entrar no descanso. E você saber do Senhor o porquê que você está aqui. Porque Ele guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Jesus sabia. Olha só, vamos ler um pouquinho só desse texto, só um pouquinho. 4:38, Marcos 4:38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. Ele já tinha escutado o salmo de Davi, irmãos: aquietai-vos. Ele já tinha escutado: aquiete-se, acalme-se. E o vento se
aquietou e fez completa bonança. Aleluia. Olha só, você só vai desenvolver autoridade para repreender as tempestades do lado de fora quando você aprender a descansar no meio das tempestades do lado de dentro. Eu vou ler de novo, para quem quiser anotar, vou ler bem devagarzinho. Você só vai desenvolver autoridade para repreender as tempestades do lado de fora quando você aprender a descansar no meio das tempestades do lado de dentro. Irmãos, sabe qual era o problema aqui? Os discípulos, eles estavam agitados ali com o que ia acontecer, porque eles estavam preocupados do lado de fora e preocupados do lado de dentro. Não estava alinhado o espírito com o mundo natural. Por que Jesus descansou? Porque aqui dentro Jesus estava em paz. Ainda que do lado de fora estivesse tudo conturbado, aqui dentro Jesus tinha paz. E ele entrou neste lugar de descanso. E aí ele teve autoridade para dizer para a tempestade: aquieta-se. Pode perceber, irmãos, quando nós estamos desesperados com qualquer situação, nós não conseguimos dizer para a situação: para. A gente não consegue. Quando as coisas estão e a gente está desesperado ali, a gente não consegue ver uma solução. Não consegue, irmãos. No meio do vucu-vucu ali. Agora, se nós estamos em paz, a gente consegue parar, analisar e decidir conforme a decisão, conforme a orientação do Senhor. Vamos ler o último texto. Mateus 11, 25. E aqui eu vou finalizar. (11, 25) de Mateus. Quem está com a Bíblia, não sei se consegue colocar aí o título desse texto. Sabe qual é? Repouso para os cansados. Vamos ler. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai. Preste atenção, irmãos. Não deixe nada tirar o foco, que isso é muito importante. Eu vou finalizar com isso, mas eu quero que você fique com isso bem entranhado dentro de você. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequenininhos. Vamos ler de novo? Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. O que Deus escondeu dos sábios e dos cultos, daqueles que falam assim: você tem que ser produtivo, você tem que crescer, você tem que aprender, você tem que não sei o que, você não pode ficar tempo perdido. Sai da sua zona de conforto. Que é o Senhor, esses se dizem sábios. Mas olha Jesus falando: eu te louvo, Pai, porque o Senhor escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e revelastes ao pequenininho. Fala comigo assim: graças a Deus. O texto continua e ele vai nos ensinar. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui no próximo ele nos mostra o que estava escondido. Olha lá, foi revelado no 28. Venham a mim. Irmãos, a gente usa esse texto para evangelizar, e às vezes nós na igreja estamos precisando desse texto. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha lá o que estava oculto no 29. Presta atenção, irmãos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim.
Aleluia, aleluia, irmãos. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, quantas vezes eu li esse texto e eu via, coloca a imagem do jugo aqui, e eu vi esse texto como troca de jugo. Ó, eu dou o meu para você e você dá o seu para mim. Quem já pensou nesse texto assim? Eu dou o meu para você, troca. Tá pesado para você? Pega o meu e me dá o seu. Parece isso um jugo? Parece? Pois sou manso e humilde. O que as pessoas que estavam lá, que estão lá do lado de fora querendo nos ensinar as coisas, não aprenderam? Que nós, hoje, o que estava escondido vai ser revelado. Está aqui revelado para nós, irmãos. Que estava oculto, está vindo às claras, nada fica oculto. O que estava? Eles não aprenderam a pegar o jugo do Senhor. Irmãos, olha só, vem aqui, Karen. Eu vou pegar a Karen. O jugo, ele era usado nos bois. O boi, ele colocava o jugo. Quem sabe o que é arar a terra? Arar a terra, eles colocavam. Hoje os agricultores, eles têm máquinas, né? Para arar a terra, para plantar a semente. Eles aram a terra para pôr a semente florescer, frutificar. Antigamente não tinha essas máquinas, então o que eles faziam? Eles pegavam os bois. Nós vamos ser as boizinhas. Vamos subir aqui. Eles pegavam os bois. E aí eles colocavam, põe o jugo aqui, não tira não. Eles colocavam o jugo nos animais. Eles pegavam um boi mais experiente, um boi com mais experiência, e eles pegavam um boi menos experiente. E aí esse boi que tinha menos experiência era um boi desesperado, sabe? Podem procurar, que é essa a história. Era um boi desesperado que queria fazer as coisas, ou queria ir rápido demais, ou queria ir devagar demais. Mas um boi já experimentado, ele sabia a hora que ele tinha que andar rápido, e ele sabia a hora que ele tinha que andar devagar. Ele sabia a hora que ele tinha que parar, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então eles pegavam o jugo e ele colocava nesses dois bois. E aí o boi que sabia que era mais sábio, ele ia ensinando. Então o boi aqui estava andando aqui. E aí ele tinha que falar, não, fica aqui, não é agora, é depois. Eu vou mais rápido agora, você vai devagar. Vamos, que é aqui. E aí ele ensinando. Irmão, vocês estão entendendo essa revelação? Vocês estão entendendo? É assim, você não vai aprender sobre mim. A Bíblia fala assim, aprendam de mim. Porque sobre ele, irmãos, você lê um livro e você aprende quem é Jesus. Quantas pessoas que são ateias sabem sobre Jesus? Mas ele está aprendendo, olha aqui, você vai aprender de mim. É na minha passada. Agora nós vamos rápido. Agora nós vamos devagar. É de mim, é no meu passo. Sabe essa terra, esse coração que você está ansioso para lá, que não quer saber de Jesus? É na minha passada. Vamos. É na minha passada. É sobre mim que você vai estar aprendendo. Irmãos, isso que os poderosos não entenderam. Eles não sabem, irmãos, que é andar como ele andou. É seguir a pisada dele. Vai, agora é a hora de você fazer esse negócio. Vamos que você vai avançar. Agora não é a hora de você parar. Vamos devagar. Vamos. E aí ele está varando a terra. E aí o Senhor vai nos ensinando. Vai nos mostrando como nós vamos fazer. É no meu tempo, é do meu jeito.
É assim, ó, é quando você estiver pronto. Aí você olha para trás e você vê quanta terra você arou. Sabe quanta semente? Obrigada, Karen. Quanta semente você fez aprendendo sobre aprender de mim. Olha lá como fala o texto. Versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Não é uma troca de jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É igual a criança, ensinar a criança o caminho que deve andar. É no caminho. Porque o caminho você fala, você mostra, ela segue se quiser, mas no caminho ela vai andando com você. Quando ela cresce, ela já aprendeu a andar daquele jeito que você anda. É a mesma coisa disso. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim. Toma o jugo comigo. Coloca esse jugo no seu pescoço e aprenda a dar os passos conforme o Senhor te guiar. Por isso que é necessário nós entrarmos no descanso da palavra. Amém. Vamos orar. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados e nós esquecemos que nós temos um Senhor, que Ele quer tomar o jugo conosco. Ele não quer que você ande sozinho. Não é uma troca de preocupações por uma vida sem preocupação. Não é nada disso. Isso é vazio demais. Esse é o segredo que Ele falou: eu ocultei dos sábios, mas eu vou revelar a vocês, e vocês vão aprender de mim. Vocês vão aprender a minha passada. Vocês vão andar comigo, e aí vocês vão descansar, vão amadurecer e vão crescer. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Sabe o coração que você precisa arar? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aprenda de mim. Faça como eu faria. Como eu, Senhor, faria. Faz assim. Eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, vamos entrar nessa palavra de cabeça. Vamos fluir no Senhor. Vamos tomar o jugo dele, porque não é pesado, é leve e suave. Aleluia. Tem alguém que ainda está cansado aqui? Vamos entrar no descanso do Senhor. Oh Pai, eu agradeço ao Senhor, Deus, porque eu sou essa pequenininha, Deus. Eu sou essa pequenininha. Oh Senhor, que um pote de barro, mas que carrega um grandioso e valioso tesouro. Até esse barro, Senhor, se lança ao Senhor e faz aquilo, Senhor, que o Senhor quiser. Eu tomo o jugo do Senhor, Pai. Eu dou a passada conforme o Senhor, Pai. Eu não quero fazer nada fora do seu jeito e do seu tempo, Senhor. Eu não quero, Deus. Eu não sei os meus irmãos, Pai. Eu não sei, Senhor, os meus irmãos. Mas eu quero o jugo do Senhor, que é leve, que é suave. Eu quero que a Tua palavra, Senhor, penetre no meu coração mesmo, Deus. E corte, Senhor, todo o meu sentimento. Eu digo para minha alma: aquieta-se, alma. Porque quem vai governar é o Espírito do Senhor na minha vida. Eu não quero outro governo. Eu não aceito outro governo que não seja o governo do Senhor. Aleluia. Oh Senhor, te amo, Jesus. Ora massodere canchorabas. Ore canjarabasiria darabaxê.